muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Riscos e Negócios. Eu sou a Vivian Lima, advogada previdenciarista e de empresas. Eu sou a Giovana Lopes, advogada de empresas, e hoje a gente vai falar sobre a importância da escolha do sócio. Então, você que está aí pensando em montar uma sociedade, está estudando como fazer, quer fazer do jeito certo, quer evitar conflito, ou você que já tem uma sociedade, você está sentindo que está perdendo o rumo da sua empresa, que as coisas não estão indo bem, a gente vai trazer aqui para você os conflitos que geralmente, né, aparecem nas empresas e como solucioná-los. Então fica com a gente que você vai sair daqui um expert em sociedade. Mínimo, expert não, né? Que eu tinha que fazer 20 podcasts, mas o mínimo você vai saber. Exatamente. Antes de tudo, vocês precisam entender quando é que faz sentido você ter um sócio, né? Então vamos começar pelo começo. As pessoas normalmente acham que você ter um amigo ou um parente é um motivo suficiente para você ter um sócio. Então a gente quer trazer também para vocês que não é só isso que vale, tá? Por mais que as formalidades sejam importantes, que a gente vai tocar nesses pontos aqui, eu quero trazer para vocês que a análise também crucial para um sócio é se ele tem palavra, se é uma pessoa com boa índole, se, por exemplo, você tem uma habilidade, ele tem outra, que essa soma, ela vai trazer algo bom, também é bom para você essa união, essa junção. Então não saia aí achando que a sociedade é algo só, tão empolgada aqui com meu amigo, vamos montar uma empresa. Empresa não é brincadeira. Então, na hora de você escolher um sócio, é o que falam, né? Às vezes é mais importante com quem você está fazendo do que o quê. Então, a escolha dessa pessoa, ela é crucial para o seu negócio. Para mim, o mais importante é uma pessoa que ela tenha palavra. Por mais que eu saiba as formalidades, por mais que eu saiba como me proteger, se ela tiver palavra e boa índole, eu posso confiar. Porque tem muita gente que acaba se prejudicando por falta de caráter do sócio. Entendeu? Então, esse para mim, é um dos pontos cruciais para você saber se aquela pessoa serve ou não para ser sua sócia. Então, Giovana, você para mim é uma pessoa sincera, entendeu? Sabe? De palavra, isso já é importante. Arrasamos. Tá? Sabe o que acontece muito? O motivo que eu acho também das pessoas abrirem sociedade é a questão financeira. Então, verdade. assim, eu acho que essa é a maior parte dos casos, né? Eu tô, assim, meio quebrado, mas tô com uma ideia boa, vai dar certo. Aí você vai chegar no seu amigo. É verdade. Tô com uma ideia. Aí vocês vão unir os fatores financeiros. E aí você tá tão pensando ali na grana que você começa até a perceber que o seu futuro sócio, ele tem algumas condutas meio duvidosas. Mas você vai fazer o quê? Fechar os olhos. E aí você não vai se preparar no seu contrato, você não vai se preparar no seu acordo de sócio. A hora que a bomba explodir, que a gente vai falar aqui sobre o que é a bomba explodir, você vai falar, nossa, não sabia. Mas você sabe, no fundo você sabe que você foi se enganando, você foi se tapeando. Eu acho que é isso que acontece na maior parte dos casos. As pessoas se fingem que não estão vendo, né? O sócio, por exemplo, que já tem uma postura ali de fazer as coisas meio erradas, né? Meio de qualquer jeito, meio de procedência duvidosa. E a pessoa vai aceitando, né? Às vezes pela questão da amizade e tudo mais. E vai tampando os olhos. Então é isso, eu concordo com você. Você precisa analisar o caráter da pessoa, né? Não pode ser qualquer pessoa só porque ela vai te ajudar financeiramente, porque lá na frente não vai compensar, vai sair muito mais caro. E aquelas pessoas também que sempre acham que elas fazem mais do que os outros, né? Tem muita gente que ela nem faz tanto, mas ela faz o mínimo e já acha que tá arrasando, que tá fazendo tudo, tá carregando a empresa nas costas. Isso aí também, além de você ter um conflito diário, eu falo isso porque eu já passei por isso, né? Sempre a pessoa acha que tá sobrecarregada e que você tá querendo fazer menos que ela. Vira um conflito diário, então em vez de você trabalhar tranquila já só para resolver os problemas da empresa, você precisa ficar ainda aguentando aquela pessoa. Então existem sócios realmente que eles viram peso. Você né? perde o foco do negócio e passa a ter que resolver conflitos dentro da sua empresa e a sua empresa em si para de andar, às vezes até estagna, porque você só está tentando sobreviver, quando na verdade o seu sócio é uma pessoa que tem que ter aquela ajuda mútua dos dois, né? Não ele te travar e você não conseguir andar para frente porque você tem que resolver os problemas com ele. Então, eu acho que assim, vocês têm que entender também como vocês lidarem com isso, porque se você tem um sócio que às vezes você quer formalizar, documentar as coisas e ele acha que não precisa, isso já é um ponto de você ficar em alerta. Por quê? Porque você não sabe o dia de amanhã. Às vezes é uma pessoa que você
se dá muito bem bebendo uma cerveja ou num churrasco. E na parte profissional, vocês são muito diferentes. Isso acontece. Tem gente que eu me dou muito bem, assim, bebendo, me divertindo, e na hora de trabalhar, pô, odeio. Eu sou muito diferente trabalhando também. Sim. Eu, num churrasco, sou uma pessoa. Eu trabalhando, tem gente que nem me conhece. E tem outra gente coisa que fala também. pra mim, eu nem sabia que você bebia. Hilário. Você não casa? Você não casa. É um casamento, né? Então a gente vai até abordar esse assunto. Agora, assim, na hora que você tá ali, né, a sociedade com o teu sócio, não é só com o teu sócio. É com a esposa do teu sócio, é com a mãe, às vezes, do teu sócio. Porque todo mundo que tem influência dele tá ali no mesmo balaio. Então, às vezes, a pessoa, né, vai chegar e falar, esposa, você tá trabalhando demais. E você tá recebendo menos, Tem isso. Tem isso. Então, assim, por mais que esse cara até seja um cara ponta firme, de palavra e tudo mais, às vezes a esposa dele, ele vai acreditar, ele vai falar, nossa, é verdade, eu faço tudo aqui. Né? Porque pra ele o que ele tá fazendo é nossa, né? Sempre assim. Isso é natural nosso. O que a gente faz pra gente ter um valor... Cara, nossa, olha, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, porque é o que a gente tá vendo. O que o outro sócio tá fazendo, a gente não tá vendo. Então, pra gente, ele não faz nada. Aí vem a sua esposa, você tá trabalhando muito, não sei o quê. Você fala, nossa, é verdade, eu não tô ganhando nada. E a gente também vai falar sobre isso aqui, sobre como você remunera, né, o sócio. Tipos de remuneração, a diferença de prolabore, de lucro. Isso tem muita importância dentro da empresa. Por quê? Vamos até já abrir esse assunto que eu acho que é bem relevante. Se você tem dentro da sua empresa um sócio que ele trabalha, ele precisa... Porque assim, né, existe o pessoal acha que todo mundo tem que trabalhar dentro da empresa. Isso não é verdade. Tem gente que é só investidor. Então tem o cara que ele vai entrar... E isso são acordos verbais também que vão sendo esquecidos no decorrer do tempo. Então lá no começo, eu vou entrar com dinheiro. O cara fala, tá bom. O cara não tem expertise de nada, né? Ele só quer investir. O tempo vai passando e você começa, puta, mas aquele cara não faz nada. Mas não é isso que vocês combinaram. E vai dando um ódio. Isso precisa ser formalizado. Porque esse cara tem que se resguardar antes que ele seja acusado de não fazer nada. Então, gente, existem sócios que não trabalham mesmo. Só que isso tem que ser bem formalizado. E aí, esse cara que só investiu. O cara que investiu, que a gente sabe que não é fácil você ter dinheiro guardado para investir, esse cara, ele precisa ter a remuneração pelo lucro, né? Porque ele precisa ter de volta ali aquele investimento que ele fez, gente. Então, ele vai... ter a participação nos lucros da empresa. Agora, o Prolabore tira quem trabalha. Então, assim, aquele negócio também, todo mundo tá dentro da empresa. Aí o sócio que só investiu tira a mesma coisa que o sócio que trabalha. Aí começa a vir os conflitos de, eu trabalho, esse cara não trabalha, ele tira o mesmo que eu. E é verdade, gente, isso não é... Dá pra fazer de outra forma. Você remunera o lucro desse cara e o seu você tira o Prolabore. O seu Prolabore de quanto? Quanto que um profissional que tá fazendo o que você faz ganha no mercado? Esse é o seu Prolabore. É bom você trazer isso porque eu tenho algumas questões em relação ao Prolabore, né? O que acontece? Tem a retirada do lucro e tem o Prolabore. É o que eu falei lá atrás. Eu acho que o combinado não sai caro. Então, se você montar uma empresa com alguém, né? Que tem palavra, lembra que eu falei? Não tem como depois, eu só vou investir, eu só vou trabalhar. Depois ela vem reclamar, nossa, você não tá fazendo nada, mas você sabia. Isso é um ponto. Mas isso tem que ser formalizado, porque as pessoas esquecem e começam, isso aí eu trabalho, E também tem 2 pontos aí. O sócio investidor, tudo bem, pela regra, ele não tem direito ao Prolabore. Mas, na minha visão como previdenciarista... Faz do jeito que quiser, mas isso é uma orientação que eu faria pra não ter esse tipo de conflito. Não, tudo bem, orientação que você faria, não tô nem apagando isso. Eu só tô falando que dá até pra eles negociarem isso. Por quê? Porque quem não tem Prolabore perde todo o direito previdenciário. Então, dá para aquele sócio investidor ele investir, negociando no acordo societário, que a gente vai falar isso no próximo episódio, né? Mas partindo do pressuposto que o combinado não sai caro, a pessoa ela pode muito bem só investir, porque você conhece ela, sabe que às vezes ela nem tem tempo, porque ela tem outras empresas e você se comprometeu a trabalhar, e mesmo assim negociada ela tem um Prolabore. Pra conseguir recolher o INSS. E só que o Prolabore... Por que eu tô pensando dessa forma que esse cara... Desculpa até te cortar, pra não perder o fio da meada. Esse cara, que é um investidor, você concorda comigo? Se ele tem um investimento, se ele tem um valor guardado pra agregar, ele já tá recolhendo o INSS dele de outro lugar. Porque esse cara veio com investimento da onde? Não, então às eu tô levando isso em consideração. Um cara que ele não tá recolhendo, aí acho que é legal. Óbvio, tem que analisar isso, tem que fazer o planejamento. Agora, se ele já tem, às vezes o cara paga uma previdência privada, vamos supor. Pode ser, é diferente também. Ou o cara ele tem um emprego que o cara tira, sei lá, um salário de 20, 30 mil.
Então, ele já esse tem é o outra ponto. sociedade, aí ele veio com esse dinheiro, entendeu? Então tem que... Não, mas esse é o ponto. Mas esse é o erro também. As pessoas acham que só porque o cara tira 20 mil, ele tá resguardado na Previdência. Aí que tá. Eu tenho clientes que eles tinham um salário monstruoso, por ele não saber. Ele sofreu um acidente, por exemplo. Ele ficou doente e não estava mais trabalhando. Aí eu pego o CNIS do cara, ele não tem uma contribuição. Aí ele não consegue nem um salário mínimo. O cara recebia 20 mil e não recolhia Ele nada? recebia porque ele era empresário. Ele às vezes só tira o lucro. Por quê? Porque o lucro você não tem imposto em cima. E o contador, ele vai chegar em você e vai falar, não, tira só o lucro, Só o lucro porque o Prolabore paga menos imposto. Gente, vale a pena isso? Exato, essa é a questão. Entendi. Então, assim, quando você trouxe... eu acho justo. O cara recebeu um Prolabore dentro da categoria dele. Mas dá pra você fazer esse jogo também, que é o nosso papel dentro da empresa. Ele pode receber um Prolabore com base num salário mínimo, por conta dos impostos. Eu nem sei se podia estar trazendo esse ouro, mas aproveita. Então ele pode ter um Prolabore com salário mínimo e fazer a retirada dele alta, sim, que não tem imposto. Pra quê? Pra ele ter qualidade segurada. Aí o investidor sim, mas aquele, o sócio que trabalha, o Prolabore dele tem que ser equivalente ao trabalho dele. Né? Mas aí ele paga gritantes impostos, sendo que ele pode fazer a retirada. Sim, mas eu tô dizendo assim, né, nessa visão de dirimir eventual conflito dentro da sociedade, entendeu? Porque, cara, é justo que a pessoa que trabalha realmente receba o valor. Imagina, eu e você, a gente tem uma sociedade. Só eu trabalho e você investe. A gente tira a mesma coisa? Não, mas aí você pode aumentar o seu lucro também. Dá pra mexer lá. Entendeu? Você fica com o Prolabore sim, aqui pode ser. Pra dar a cara a tapa. Sim, é que, tipo assim, pensando da forma mais... Só que a estratégia a gente já tá entregando ouro mas pensando da forma mais, assim... justa, né? E até pensando na empresa, porque o lucro não é sempre você vai ficar tirando o lucro. O lucro da empresa, você faz uma retirada, às vezes, dependendo de como a empresa tá, você vai reinvestir, né, o lucro dentro da empresa. Mas isso aí eu falo nos bastidores, mas dá pra fazer algumas coisas. Sim, mas é também pensando nisso, entendeu? Tira realmente o equivalente para o que a pessoa tem que receber mesmo em razão do trabalho dela no Prolabore, porque o Prolabore é isso. E o lucro você remunera o investimento do investidor e também é claro que todo mundo precisa ter lucro e vai distribuindo conforme for planejado, conforme for bom para todo mundo. E foi bom a gente até ter trazido isso, que eu acho que isso é o que traz a maioria dos conflitos dentro das empresas, né? Porque, aquela frase, eu fico até repetitiva, mas o combinado não sai caro. Se a pessoa tem palavra, ela não vai te encher o saco depois. Você não faz nada. Pô, às vezes o cara investiu $500 mil, não é que ele não fez nada, mas ele tinha dinheiro. Nossa, ele fez muito, porque ele montou a empresa, ter $500 mil... Exatamente. Entendeu? Só que tem que formalizar, porque depois, quando alguém vem reclamar, olha, a gente combinou lá atrás, a gente mexeu aqui na quantidade de lucro pra todo mundo. E acontece, olha esse exemplo. O cara pega e fala assim, procura um advogado e fala assim, olha, meu sócio não trabalha, eu quero comprar a parte dele, notifica ele pra que eu quero comprar a parte dele porque ele não faz nada. Na hora que você entra em contato com o sócio, o cara fala, mas eu não tenho nem o know-how dessa área. Eu não sou profissional dessa área, eu faço tal coisa, eu sou só investidor. Na cabeça do sócio que estão ali trabalhando, aquele cara é um maldito, aquele cara só viaja. E eu tô aqui trabalhando. Mas as pessoas esquecem, entendeu? E aí esse cara leva uma surpresa, pode até ser, eventualmente, dependendo de quanto for a participação dele ali e tal, dele ser acionado na justiça para ser excluído da sociedade em razão de estar prejudicando a sociedade, vamos dizer, por não fazer nada. E olha a loucura que pode acontecer. Porque ele mesmo sem fazer nada, ele tem o mesmo direito, né? E aí é que o povo acha que tá ligado a trabalhar, mas o sócio não é obrigado a trabalhar não mesmo. Tem gente que sabe ganhar dinheiro trabalhando mas mesmo. Aí também tem outra questão, tem a pessoa que acha também, eu vou na empresária pra não trabalhar mais. Isso existe também, esse sócio que vai ficar lá, mas agora ele tendo dinheiro, tudo bem. Dá $1 milhão aí, fica deitado. Mas vamos supor, é um cara que não é o cara que falou que não ia trabalhar, é o cara que fala, não, vamos fazer. É outra coisa. Aí ele pega e começa, não, porque, sabe, eu faço mais que o fulano, porque o fulano não faz nada, aí começa a parar de fazer, e ele tem na cabeça dele, agora eu sou empresário, eu não vou ficar trabalhando até tarde, eu não vou... Gente, o empresário, deixa a gente contar uma coisa, ele trabalha mais que o funcionário. Né? Ele trabalha mais que na CLT. Tem a cabecinha de, agora eu sou dono.
Então, também essa divisão de tarefas é muito importante você ter isso bem formalizado, porque você não vai ficar, né? Você não é pai do cara, você não vai ficar, ó, e aí, vai trabalhar. Você vai falar para ele, você vai colocar lá o que ele precisa entregar na empresa. Qual que é a parte dele? Então, você vai falar, fulano, cadê isso aqui, ó? Isso você tem que é bom entregar. dividir lá no Sim. começo, quando Não, vocês estão ali empolgados fazendo o brinde, falando, vamos ser sócios. É o tudo momento. meio maravilhoso. Quando vocês estão felizes da vida. Porque na hora que tiver já o conflito instaurado, você quiser colocar essas regras, você não vai conseguir. Porque ele não vai concordar com nada, né? Na hora eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer... Não, aí lascou. Então, gente, no início da empresa você já faz isso. Claro, se você é um sócio que já perdeu o rumo do negócio, né? Que você tá vendo que a sua empresa tá indo por água abaixo, vale a pena chamar um advogado pra sentar com vocês, porque às vezes a pessoa acha que o advogado ele só vai, né, entrar na hora do processo. Um advogado que ele tem essa expertise no direito societário, ele vai te auxiliar sim a desenhar de novo a estrutura dessa empresa. O melhor é a gente entrar na empolgação mesmo, no chopp. Vocês estão brindando? Vai começar agora? Vamos lá, então, já mas fazer depois, tudo, né? Tô falando assim, o cara que já perdeu o rumo, entendeu? Ele tá assistindo a gente aqui, ele fala, o que eu faço agora? Né? Ele nem sabe como que tá o contrato dele, não dividiram nada, foi só tudo verbal, às vezes ele nem tem um contrato social. Ou às vezes o contrato social não tá nem no nome dele. Nunca é tarde. É mais complicado, mas dá pra resolver. Dá pra estruturar a empresa. Se já tem um contrato, dá pra alterar. Se ainda não tem um contrato, nunca é tarde. Vamos fazer um contrato, porque isso aí você consegue focar mais na sua empresa e não vai perder tempo dentro de conflito com um sócio teu, porque isso aí não pode acontecer, né, dentro da empresa. Tem que focar no bem-estar da empresa, não ia ficar, né, todo o tempo tentando respirar, sobreviver. O bem-estar da empresa é o seu também. Exatamente. Porque eu acho legal também a gente trazer o que a gente estava conversando antes de começar a gravar, né? A importância de você também saber um pouco da vida daquele sócio. Porque eu já vi empresas, eu estava até falando aqui para ela, que às vezes elas têm 0 dívidas, mas elas já sofreram por coisas que os sócios fizeram. Ou por coisas que os sócios participaram antes de entrar. Entendeu? Então, é bom você saber também um pouco da vida dele. Se ele tá respondendo já alguma ação, se ele tá com alguma dívida por aí que ninguém tá sabendo, entendeu? Isso é muito comum na justiça do trabalho. Porque eu vou explicar aqui uma coisa pra vocês que é complexa, mas eu vou tornar simples, hein? Então, prestem atenção. No direito tributário, no direito do consumidor e no direito trabalhista, existe um instituto que chama desconsideração da personalidade jurídica. O que significa isso? A lei, ela cria um instrumento para tirar a proteção do patrimônio seu enquanto empresa e atingir o seu patrimônio pessoal. E a lei nisso, por isso que até no primeiro episódio a gente comentou sobre como a lei não incentiva o empreendedorismo. Para mim, o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica que a gente tem previsto lá no Código do Consumidor, que fala o seguinte: se você não tiver saldo para pagar enquanto empresa, eu vou te tirar do seu enquanto pessoa física. O Código do Consumidor fala isso. Só que você, empresário, a gente sabe que não é sempre que você vai ter dinheiro no bolso. Que não é vou abrir uma empresa e eu sempre vou estar bem. Tem os maus momentos. Então, a lei, a meu ver, né, opinando aqui mesmo, ela é injusta quando ela faz isso. Que ela, não, se você não tem dinheiro quanto empresa, eu vou te tirar da pessoa física. Não tira poderia. da pessoa física que é casada com essa pessoa física. Exatamente, mas aí, quando o sócio ele vem não, né? Quando vamos dar um exemplo aqui do sócio que ele tá dentro da empresa e é o sócio doidão, vamos dizer, né? Que ele fala, não, nada tem problema, tá tudo, contrata e não faz aquilo. Na hora que tem um processo, vai todo mundo que está dentro da empresa, nesse balaio. Porque desconsidera a personalidade da sua empresa e vai intimar você no processo como pessoa física. Vai intimar você enquanto sócio. Se não tiver dinheiro para pagar aquela dívida trabalhista. E aí, se você tiver casado com a sua mulher em comunhão parcial, em comunhão total, vai afetar ela também. Então, assim, você precisa estar bem precavido, saber, entender bem isso, porque não é mais nem sobre você, é sobre toda a sua família. Né? Um sócio errado que você escolhe numa agitação de vou ganhar dinheiro, daqui 5 anos pode ser a sua derrocada de você, da sua família, do seu filho. E a gente trabalha pensando na nossa família, né? É pensando em ter uma vida mais confortável para o nosso filho, para o nosso marido e tudo mais, para a esposa. E aí, por uma ignorância, que é sempre esse problema, né? Pela ignorância do empresário. Ou escolher o caminho mais fácil, que eu acho que é mais isso também. E aí você vai se meter numa dívida. Ninguém é besta. Mas às vezes as pessoas falam, não, só vai atingir aqui o patrimônio da minha empresa.
As pessoas às vezes não sabem que eu vão acho tão responder, gritante não isso, sabem eu acho. que é tão fácil você responder como pessoa física. Nessa altura do campeonato, Não- você ainda acha que tem gente que pensa assim, Existe. pelo amor de Deus. No processo, ou a pessoa acha que nunca vai acontecer com ela, entendeu? Mas isso é muito comum na justiça do trabalho, porque eu atuo na justiça do trabalho. No Código do Consumidor também isso deve ser muito comum. Mas na minha prática, vira e mexe, é uma execução que tá... você vê, tá executando a esposa do cara, do sócio que saiu há 2 anos. 2 anos, é bom vocês saberem isso. Então, Ele responde fala ainda. sobre isso. Não, o que eu queria trazer, eu nem queria te cortar, mas é que assim... Não, é que eu tô falando muito aqui. Com Se base me não tem deixar problema, falar a gente se empolga. falar de desconsideração, eu adoro. Então, se me mas deixar... pode continuar, eu só ia fazer a minha opinião de sempre. Eu acho que tudo isso que a gente tá trazendo parte lá atrás daquele cara, se ele tem palavra ou não. É muito engraçado a gente formalizar tudo, mas se a pessoa não tem caráter, o papel não é nada. Não, eu penso assim, né? Porque se a pessoa não tem caráter, você nem faz o papel, porque você vai perder tempo. Sim. É simples. É que às vezes a pessoa não sabe analisar. Ou então se a ela pessoa só tem perguntou caráter e ele ou falou não. que não. Como Você tem assim? algum rolo? Não. Sim. Tem algum processo? Mas eu porque, tenho um processo de vezes, 1 ano atrás. Mas é aquilo, as pessoas se enganam, entendeu? Às vezes tá vendo que o sócio ele não é uma pessoa muito de caráter e a pessoa tá comprando a ideia dele. Por isso que eu gosto da Gia, ela é mais fofa que eu, ela tem esse olhar inocente, não, entendeu? Mas isso, as pessoas têm esse olhar. Quando ainda fala de dinheiro, tô com uma proposta boa. Mesmo você sabendo que o cara é de uma procedência duvidosa, você vai sendo conquistado pelo cara. Geralmente uma pessoa sem caráter também é uma pessoa manipuladora. E aí basta você ser um pouco ingênuo, um pouco inocente, você vai cair no conto do vigário. Mas é legal. Então, isso se você tiver pelo menos bem formalizado, sim, você não vai ser passado para trás. Por mais que você seja, vamos dizer assim, burro, caia no conto do vigário. Você ainda consegue salvar só se tiver sua muito vida pra te agregar, né? Pra você querer ele do seu lado, eu acho. Né? Mas tem, gente, Vivian, tem gente que topa tudo, que tá convicta que a ideia é boa, pegou um cara que vai investir junto, o cara não é muito correto, mas vai lá com esse cara. Aí se aventura, né? Se aventura. Mas aí, mesmo nesse caso, ainda dá pra gente salvar. Você Lógico tá vendo que o seu sócio é meio pilantra, chama a gente no WhatsApp. Não, dá pra formalizar tudo. E você vai continuar, porque trabalhou até agora, tem coisas aí que dá pra resolver, né? O que eu gosto de falar pra eles também é que independente de qualquer coisa, por mais que você confie na pessoa que você tá, você tem que saiba o suficiente para você não ser passado para trás. Eu acho que essa frase ela é muito boa, porque você saber não é porque você desconfia do outro. Você tem que saber, você tem que ter conhecimento, você tem que ter entendimento do básico. E assim, como eu falo, você não sabe o dia de amanhã. E também essas proteções são boas, porque a saúde, vocês sabem como que é, né? É um negócio que às vezes pode acontecer do nada. O sócio pode morrer, ele pode ficar inválido do nada, ele pode ficar internado do nada. Então, todo mundo leva pro lado assim, você não confia em mim. Eu odeio quando fala isso, sabe? Você não confia em mim? Vai se fuder, entendeu? Tipo... não é questão que você não confia na pessoa, é porque assim, você não sabe o dia de amanhã, a pessoa ela tem filho, ou a pessoa tem um marido, ou se ela ficar internada, como que vai acontecer na empresa? Você fica dependendo lá da assinatura dela, tem isso também. Sim. Às vezes você precisa resolver alguma coisa, a pessoa tá internada, ela tá tendo filho. Então assim, formalizar as coisas não é falta de confiança. Não. Entende? E a gente, às vezes... você se precaver, certo? É você se prevenir aquela situação que pode acontecer de um dia pro outro. É engraçado. Eu fico criando estereótipos pro brasileiro, né? Às vezes o pessoal pode falar, nossa, ela não gosta de brasileiros. Mas a gente tem uma cultura, né? Enquanto povo. E, assim, é muito perceptível que o brasileiro, ele não gosta de ser rejeitado. Ele gosta de ser amado, ele gosta de ser querido. Ele evita falar de dinheiro. Então, às vezes, evita falta falar, mas tem gente franca. Que só pensa nisso. Só que ele não quer, ele quer ser amado, né? Ele quer ser querido. Então ele vai evitar que ela sentar para conversar abertamente com o sócio. Ele vai evitar falar de dinheiro, ele vai evitar um monte de coisa. Essas coisas que não podem ser evitadas, né? Tem pessoas assim mesmo, e é elas que tomam várias. Essas que se ferram. Ainda, minha experiência dentro do ambiente corporativo, o que eu vi de líderes, de gestores de pessoas que acabam deixando a desejar, vamos dizer assim, por causa disso, porque quer ser amado, quer ser querido por todo mundo. Né? É o que a gente falou no outro episódio. Então, as coisas sempre têm princípios básicos, né? Tem. Tudo fica... exatamente, princípios básicos, fora a formalidade, tem que ter o mínimo aí, né? Que mais? A gente tem o sócio funcionário também. Isso dá muito pau na justiça do trabalho. Você, né, o cara tá ali, tipo, é um cara que você fala, não é nem um funcionário, mas também não é um sócio.
que é, sei lá, 2% da minha empresa, aí você não vai registrar o cara, só que o cara ele não vai ter autonomia de nada dentro da empresa. Né? Você é o sócio, ele é seu funcionário, só que ele tá lá na empresa como sócio. Eu vejo muito disso também. Muito, isso é muito comum. Se esse cara, você acha que, né, até quem faz isso deve saber a consequência. Mas você acha que o objetivo disso é o quê? Não, eu queria saber não mesmo. pagar as verbas trabalhistas. Tá. Eu também penso isso. E aí, só que na hora que o cara comprova na Justiça do Trabalho, que não é difícil, é muito fácil, o cara comprovar que ele não tinha autonomia pra nada, porque assim, quem vai ter que comprovar que ele tinha autonomia é você. Como que você vai comprovar isso? O cara, ele assinava contrato, ele negociava com o fornecedor, ele contratava a gente. Se ele não fazia nada, se ele não tinha autonomia de nada, pronto. Se o cara tá há 5 anos, você vai pagar as verbas trabalhistas desse cara? É que, assim, pra gente que milita na área, parece óbvio, mas na Justiça do Trabalho... Tudo bem, todo mundo fala, você tem provas documentais? Em tudo na vida você fala, se você tem prova documental, conta. Mas na Justiça do Trabalho você sabe que é diferente. A primazia da realidade, ela é gritante. O que é aquilo? Ele vai analisar o que você fazia realmente, de fato, diariamente dentro daquela empresa. E ali ele vai saber se você enquadra, né, os requisitos cumulativos do artigo 3º, que é pessoalidade. Depois a gente fala sobre isso, mas você tem que cumprir os requisitos, que normalmente cumpre quando eles fazem isso, né? E as pessoas acham que ele tem um PJ e emite nota para mim. Tem sim situações que você está terceirizando aí, né? A gente vai falar sobre PJs depois. É o sexto episódio, né? Não é nem o próximo, é o outro, é o sexto episódio. Mas isso aqui é pior do que o PJ. É o cara que põe o cara como sócio. Cara. Então, põe exatamente. Por isso que eu tô falando da primazia da realidade. O empresário, ele tem uma criatividade... E pra esse cara aqui, que é mais vantajoso? Ele ser visto na Justiça do Trabalho como o quê? Trabalhando. Porque ele vai ganhar mais. Vai ganhar entendeu? muito mais. E aí o sócio põe ele como sócio pra falar o quê? E outra, ele trabalhava menos também. Exatamente. Né? Porque a gente sabe que o cara só tem vantagem e o sócio, quem colocou ele nesse lugar achando, eu vou fazer isso que é melhor pra todo mundo. Sendo que é muito pior. Pra todo mundo. Sabe o que a gente precisa falar também aqui? A gente admira... É claro, o podcast ele é voltado para empresários. Por quê? Porque a gente entende, assim como foi dito lá no primeiro episódio, que é a força motora do país. E tem uma carência de conhecimento. É quem faz a vida andar, cara. São os empresários. Quem gera emprego. Gera emprego. Ele recolhe imposto, que a gente sabe que no Brasil, infelizmente, não ajuda muito, porque o governo não tem muito... Não faz uma alocação de recursos de uma forma muito correta, a gente acaba não tendo muito serviço público. Mas, enfim, só dele comprar, se ele for, por exemplo, um vendedor de uma fábrica de carro, tá ajudando ali todas as lojas que fabricam esse material, tá ajudando os funcionários dessa loja também, dos materiais que ele compra, tá empregando pessoas. Cara, eles estão assim, os empresários, eles são... A gente faz esse podcast aqui voltado para isso porque a gente tem plena convicção da importância, da relevância do mercado pra nossa prosperidade. Agora sim, a gente também tem que ser justa, né? O psicólogo, ele estuda para ser psicólogo. O advogado, ele estuda para ser psicólogo. O veterinário também. O psicólogo também, mas não só, né? O advogado não estuda para ser psicólogo. Agora, o empresário... A gente também é um pouco, às vezes. O empresário, ele acha que ele não tem que estudar. Então, ele muitas vezes... Olha a gente colocou aqui que ele é o responsável pela prosperidade do mundo. Esse cara, às vezes, tem mais responsabilidade, porque o trabalho dele é complexo, a gente sabe disso. Tem que saber um pouco de tudo. Ele tem que saber um pouco de tudo. Tem que saber um pouco de gestão de pessoa, tem que saber minimamente direito. É claro que você não tem que ser um advogado, pós-graduado. Não, mas é o mínimo. Isso precisa ter. Não tem como... Né? E ainda mais nessa era, né? Que tem a que gente saber tá financeiro, no conhecimento. Tem que saber administração. Vamos falar aqui 5 coisas. Financeiro, gestão de pessoas, direito tributário, direito trabalhista e código do consumidor. Vamos pôr essas 5 coisas. Né? Vendas também. Porque o povo esquece, mas vendas é o coração da empresa. Mas é o mínimo. Você não precisa ser graduado. Eu vou passar aqui noite. Não é isso. Hoje você tem... Aqui, assiste Riscos e Negócios. O que você aprendeu hoje sobre... Né? No próximo episódio, o conhecimento que você vai ter de direito societário. Quanto tempo tem nosso podcast? 30 minutos? É o mínimo, né? Então, você que está assistindo, manda aí pro seu amigo
que tem uma empresa. Pro seu sócio. Manda pro seu sócio, já fica a dica aí, fala pra ele, ó, vamos fazer isso aí que elas estão falando. Antes da gente começar a brigar e acabar o show, pra acabar a amizade. Já aproveita. E outra coisa também que eu queria falar, às vezes o sócio, ele espera ter um problema muito eminente para ir resolver no judiciário. E nem precisa, aí, né? Dá pra evitar. Dá pra evitar, mas além disso, assim, quando você chega no judiciário, você não tem controle do que vai acontecer com o seu problema. Porque quem vai decidir é o juiz. Bem isso. Então, assim, não é inteligente você deixar a coisa explodir para você resolver no judiciário. É mais inteligente você consultar um advogado, você procurar fazer a alteração que for necessária, formalizar o que não está formalizado, porque se você espera a bomba explodir, você vai perder o controle do que pode acontecer com a sua empresa. E não vale mais alegar, mas eu não sabia, porque agora você sabe. Agora você sabe. Entendeu? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, que tenha agregado muito conhecimento. E para não esquecer, eu vou falar para vocês das nossas empresas. Se você é uma pessoa que quer viver um momento inesquecível, a gente tem aqui um parceiro que é a Formando Sonhos e a FS2 Eventos, que levam personagens para alegrar qualquer momento. Então pode ser um café da tarde, um café da manhã, um casamento, um aniversário. Pode contar com eles que eles vão trazer aí muito mais magia para o seu momento. E tem a Óticas da Mura. Se você estiver precisando de um óculos... melhor ainda. Se você tá na sua empresa e tá vendo que o pessoal aí não tá enxergando muito bem, já chama... Vai lá no Instagram, Óticas da Mura, conversa com eles. Eles vão até a sua empresa, eles vão fazer exame nos seus funcionários e a gente faz uma parceria aí bem legal. Então não fique aí enxergando ruim, dor de cabeça, nada disso. Para com isso também, que tem que estar todo mundo bem para trabalhar bem. Seja funcionário, seja empresário. Não é isso? Se você gostou do nosso conteúdo, eu vou deixar aqui também o QR Code. Você pode enviar o WhatsApp pra gente perguntando, ou para trazer algum tema que você queira que a gente aborde no próximo episódio. Vai ser muito bem-vindo, tá bom? É isso e até a próxima. Valeu, gente. Até a próxima.